um tema que vai muito ao encontro daquilo que o Consolador Prometido se propõe, que é algo relacionado a uma reeducação religiosa. Nós estamos nos reeducando religiosamente falando, porque tem uma série de pontos que nós compreendimos de determinada forma e que o Espiritismo vem nos convidar a refletir para agir ao encontro do Evangelho do Cristo. Então nós vamos nos ater principalmente ao Novo Testamento e a 2 livros da codificação espírita, principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É uma característica que a gente já gosta de falar de antemão da doutrina espírita, é que ela não mede as palavras para esclarecer. O Espiritismo ele vem com esse objetivo muito claro: esclarecimento. Tirar os véus, as vendas, tudo aquilo que há de alegórico no Novo Testamento e também no Velho Testamento. Mas, sobretudo, conforme o próprio Cristo disse, por ser o Consolador Prometido, o Espiritismo esclarece com a intenção de consolar, de confortar. Não traz a verdade para jogar nas nossas costas e a gente se virar com ela. Então esse processo de reeducação que o Espiritismo nos propõe e que esse tema muito específico do Espiritismo, ele vem no sentido de tirar os véus, de desvendar determinados mitos que temos em relação ao progresso do Espírito e a nossa função atualmente no planeta Terra, mas ele tem minuciosamente o dever de nos consolar, de nos confortar. Esse item está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no item 4, a gente pode dizer com muita tranquilidade que é uma conversa do codificador para com os espíritas. E os antigos devem se reportar quando os mais experientes queriam conversar conosco e vinham ter conosco uma conversa de pé de orelha. Que é o que? Uma conversa de quem nos conhece profundamente, quer o nosso bem, mas precisa nos chamar a atenção e nos alertar sobre alguns aspectos. O capítulo é intitulado pelo Kardec Sede Perfeitos. E esse item especificamente é muito voltado aos espíritas. O Kardec ele até compara que os bons espíritas e o bom cristão são a mesma coisa. No entanto, ele tem determinadas questões relacionadas a nós espíritas para tratar. Como ele intitula esse capítulo Sede Perfeitos, a gente vai só relembrar então a passagem que o Cristo traz para nós, através do Novo Testamento, essa fala: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E aí é interessante a gente notar, primeiro, que o Kardec, minuciosamente, como pedagogo por excelência, ele vai nos trazer essa reflexão e esse chamado do Cristo, que ao longo do estudo e no final nós vamos compreender por quê. O primeiro item que vale a pena a gente destacar aqui é perfeito. Hoje, no século XXI, quando a gente lê a palavra perfeito, isso traz na nossa memória a ideia de perfeição, ser bom em tudo. Perfeição em todos os aspectos. Claro que nós sabemos a perfeição relativa, porque a gente sabe que a perfeição absoluta, somente o Criador, somente o nosso Pai atingiria. No entanto, a gente vai observar que na origem da palavra, lá no Novo Testamento, que está escrito em grego, um grego que hoje não existe mais, tudo que está no Novo Testamento foi escrito em grego pelos discípulos, a palavra que foi traduzida para perfeito é telos ou télelos. E aí a gente vai ver o que significa telos ou télelos. Daí surgiu teologia. E o telos significa cumprir
um propósito, cumprir uma missão. Então a gente vai ver que esse chamado de Jesus e o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo já nos arremete à ideia que nós temos um propósito a cumprir, uma missão a cumprir. Não é essa ideia de perfeição ou relativa ou absoluta em todos os aspectos da nossa existência. É um convite deixando claro para os cristãos e os espíritas que nós temos um propósito a ser realizado. Então, nesse sentido, um copo perfeito, ele serve para beber água. E ele tem que cumprir esse propósito. De repente, para escrever, esse copo já não vai ter essa função. Ele já não vai ser perfeito. Ele é perfeito na função que lhe está atribuída. É importante a gente entender isso, porque, em geral, quando a gente vê essa passagem, a gente já remete a uma perfeição relativa possível em todos os aspectos. E o Cristo não vai emprestar este convite, essas palavras, de forma aleatória. Já é uma boa notícia. Nós seremos capazes de aceitar esse chamado. A imagem e semelhança do Criador, atingirmos o nosso propósito desde o momento em que nós fomos criados. E a gente vai ver como isso é possível através da conversa de Kardec, principalmente nesses dois livros e as passagens mais conhecidas aí do Mestre Jesus. Esse estudo ele nasce de uma inquietação da minha parte, porque desde que eu sou criança, na evangelização, esse é um jargão espírita muito falado. Inclusive, vou pedir ajuda para vocês, para a gente completar a frase. Lembrando que o Elvésio, os mais experientes aí, não valem não, que eu imagino que vocês já saibam de cor. Mas eu imagino que a maioria de nós já tenha conhecimento sobre essa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo isso. Pelo esforço em que ele faz ou pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más ou más inclinações. E eu escutei muitas vezes, mas não foi poucas. Por isso que isso me inquietou bastante no momento em que eu estava fazendo meus estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e observei que a gente retratou ali com 3 pontinhos. Que existe uma parte desse jargão que na maioria das vezes em que ele é falado, essa parte é negligenciada por nós. Eu fiquei, por que a gente negligencia logo essa parte? E olha só que interessante, porque esse é um outro tema também que me inquieta bastante. Verdadeiro ou bom, o Kardec está usando para o mesmo sentido, tá? Reconhece o verdadeiro espírita ou o bom espírita, Kardec está utilizando no mesmo sentido. E a frase completa, o jargão completo, ele é completado ali pela imagem que está em vermelho. Porque o Kardec ele não está falando de qualquer espírita, ele está falando do verdadeiro, do bom espírita. Ele adjetivou ali. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em domar suas inclinações más. E a parte que a gente costuma deixar de falar é exatamente essa daqui. E aí a gente vai relembrar uma passagem do Cristo muito famosa, é letra inclusive de muitas músicas de evangelização para criança, em que ele diz: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Para ser espírita, não precisa de trabalho. Para realizar transformação moral e se tornar verdadeiro espírita, aí precisa de trabalho. A todo instante.
E não à toa a gente preferiu, na maioria das vezes, vamos pular essa parte que aí não... né? Por que me inquietava tanto? Eu sempre fiquei assim, será que eu posso falar que eu sou espírita? Será que eu posso falar que eu sou cristão? O Kardec deixa claro que sim. Quando ele começa a propor que existe o verdadeiro ou o bom, aí ele já começa a fazer uma convocação aos espíritas. E uma ideia que eu vou até voltar aqui um pouco, a gente coloca como mudanças de pensamentos religiosos e que existem diversos caminhos para atingir o propósito convocado pelo Cristo. Não existe um só. Quando ele fala que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, para se transformar moralmente a gente não precisa nem ser espírita. Essa foi a forma que eu, Jerônimo, escolhi nessa encarnação. Através do espiritismo identificar aquilo em mim que precisa ser superado para cada vez mais nas relações sociais que a gente está inserido, nos tornarmos bons. Mas é possível que um ateu tenha mais transformação moral nessa existência do que eu. É algo que Cristo veio falar o tempo todo. As vestes, o corpo, a religião que eu professo ou não professo, em nada, por si só, representa quem eu sou. O que vai representar são as ações, são as atitudes. O Cristo vem combater o culto exterior. Eu posso dar palestra, posso frequentar reunião mediúnica, posso tomar passe, posso ir em palestras de segunda a segunda, e se o meu objetivo principal não for o burilamento da nossa intimidade, em nada essa religião especificamente está contribuindo com o meu crescimento espiritual. Nas duas asas que nós sabemos. A fé raciocinada e, sobretudo, sentida, vivenciada, proposta. Não há hipocrisia em nós estarmos ainda distantes da nossa fé. Hipocrisia há se nós tivermos orgulho dos nossos defeitos. Hipocrisia há se eu fingir ser algo que eu não sou. Então o Kardec, por isso que ele permite nos chamarmos de espíritas. Um dos paradigmas que o Kardec propõe para a gente, através da doutrina espírita, a gente avançar nesse aspecto, está expresso na lei do progresso e na lei de sociedade. Se não me engano, eu acho que eu já falei aqui em uma outra palestra sobre isso, mas eu gosto de afirmar muito, porque quando a gente vai falar em transformação moral, a gente joga os olhos exclusivamente para o indivíduo. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec se dedica essa terceira parte a conversar com a falange da verdade sobre as leis morais. 10 leis morais. E para nossa surpresa, a lei de sociedade, ou seja, a coletividade, ela vem antes do que a lei de progresso. O que será que o codificador está querendo mostrar para nós nessa ordem que não é aleatória? O nosso progresso, ele depende do outro. Não estamos aqui afirmando que para a gente progredir, eu preciso exclusivamente de alguém para me fazer progredir. A gente sabe que o progresso ele é individual e intransferível, mas ele só é possível na relação com os outros. Seria egoísmo acreditar que a religião ela vai trabalhar para nós nos progredirmos individualmente, sem a preocupação do progresso no entorno onde nós estamos. E nós vamos ver no decorrer do estudo que isso fica muito claro na codificação do Kardec e no Espiritismo Consolador. E aí, dentro do chamado do Cristo, na pergunta número 132, o Kardec ele faz uma pergunta para a falange da verdade que é muito interessante e que, particularmente, eu demorei demais. Eu li, reli, estudei, pensei, refleti.
Confesso que agora eu começo a sedimentar na minha intimidade sobre ela. Kardec pergunta assim: por que encarnamos? Kardec pergunta por que nós estamos no corpo de carne. Ele não está perguntando sobre reencarnação, não. Por que da primeira vez? Por que a gente encarna? Por que a gente precisa da matéria? Por quê? De que forma? Será que a gente não podia fazer esse progresso só na pátria espiritual, não? Olha que interessante a resposta da Falange da Verdade. A gente vai dividir em duas partes principais. A primeira delas: a lei de Deus lhes impõe. É isso mesmo. O Pai, o Criador, ele tem uma imposição. Qual é? A gente precisa da matéria. Isso é uma imposição. É preciso a matéria para evoluir. Então a lei de Deus lhes impõe a encarnação, a primeira, com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Olha a palavra perfeição aí de novo aparecendo para a gente. E agora olha a profundidade do que eles estão falando. Muitas vezes, inclusive na literatura subsidiária do Espiritismo, a gente encontra a seguinte reflexão: o corpo de carne, a matéria, é uma prisão para o espírito. É uma tentação. Na codificação, nas obras fundamentais, não tem isso não. Se nós analisarmos essa pergunta, a gente vai ver que a matéria é misericórdia de Deus para conosco. Porque sem ela a gente não atinge a perfeição. Então a matéria é um recurso pedagógico do Criador para nos fazer melhores. Não é prisão. Um dia pode vir a ser. Um dia pode vir a ser. Quando? Quando nós usarmos todos os elementos que ela tem a nos oferecer. Até lá, meus amigos, isso daqui é um recurso pedagógico divino, sublime e que nos leva ao encontro de Deus. E não é o contrário, nos afasta dele. É importante a gente refletir sobre isso. Convido, não vai ser aqui objeto do nosso estudo, a gente lê a pergunta número 712 do Livro dos Espíritos, que ele fala inclusive sobre o gozo que a matéria proporciona ao espírito, o prazer que ela deve proporcionar. Reeducação religiosa. A matéria é recurso divino para atingirmos a perfeição. Sem ela, não atingimos. Chegará um momento em que não vamos precisar mais dela, mas até lá, ela não é prisão, não. A gente não usa nem 20% do nosso cérebro físico. Se eu usasse 100% e precisasse de 120%, aí eu vou falar que ela é um problema. Agora, fora isso, a gente ainda está nesse aprendizado, nesse crescimento. Segunda parte, aí é sublime, é encantador. É de arrepiar. Olha o que eles fazem. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. Então, tem tribulação, tem vicissitude. É a expiação. Aí é que eles vêm e falam assim: a encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha o alcance dessa afirmativa da Falange da Verdade. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. O que eles estão falando aqui para todos nós. Tem uma parte no planeta Terra, no sistema em que estamos envolvidos, que somente a Ângela poderá fazer. É um propósito que Deus destinou a ela e ela vai ter que alcançar, vivendo na sociedade em que ela está, burilando intimamente, melhorando o contexto em que ela está vivendo. Então, uma parte na obra da criação que só pertence a mim. Só quando eu atingir os meus objetivos e puder compreender o que Deus espera de mim, é que eu vou conseguir cumprir
esse propósito. É muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é divino, é sublime. Porque às vezes eu vislumbro um grande missionário, mas ele tem uma missão também, ele tem um Emmanuel como mentor, ele tem Joana de Ângeles. Todos nós, todos, temos uma função aqui a cumprir. Nós vamos nos burilando para descobrir. Mas quando a gente escuta que Deus tem um propósito para você, não é da boca para fora. Tem mesmo. Tem uma parte para ser harmonizada nesse planeta que precisa da nossa evolução para cumprir ela. É o que eles estão falando aqui. Sua parte na obra da criação. Somos co-criadores. E aí a gente vai para a lei de sociedade. O livro Obras Póstumas, Kardec ele não publicou em vida. Ele foi publicado cerca de 20 anos depois do desencarne, desenlace do Kardec. Mas ele tem uma série de textos do Allan Kardec fantástico. A gente vai trazer um trechinho, um capítulo intitulado Igualdade, Liberdade e Fraternidade, uma das bandeiras da Revolução Francesa. Em um determinado momento, Kardec fala sobre o verdadeiro espírito. Cabe a ele destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. Em momento algum, Kardec está falando assim, cabe ao verdadeiro cristão burilar-se intimamente. Kardec está falando que o verdadeiro cristão ele age na sociedade que ele está inserido. Seria egoísmo, venci o mundo e fui embora. Quem quiser vir, vem comigo. Somos seres sociais. Temos um propósito de destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. E todas as causas que mantêm e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, que se recebe, por assim dizer, desde a meninice, e que se aspira por todos os poros na atmosfera social. Kardec está mostrando aqui que para a maioria dos espíritos, uma sociedade desorganizada como atualmente está a nossa, nós temos verdadeiros ou eternos obstáculos que nos atrasam o progresso. Quando alguém se levanta, é a humanidade que se levanta com ele, porque esse ser vai começar a destrinchar nas instituições, nas religiões, na educação, mudanças para que a coletividade comece a compreender um pouco melhor as leis de Deus. Então nós temos as duas ações, agir intimamente e agir na sociedade em que estamos inseridos. Seja através de um cargo público, seja através de um cargo político, seja através do trabalho que nós escolhemos, o ofício que a gente ocupa de segunda a sexta na nossa existência, mais de 40 horas. Mas é preciso que, por exemplo, uma lei que fala que um senador da República que ficar 200 dias trabalhando ininterruptamente, 200 dias, se ele parar ali e renunciar, ele está aposentado para o resto da sua vida. Isso é privilégio ou não é? Agora, o verdadeiro cristão não é aquele que muda a lei para o outro, mas que ele é capaz de mudar uma lei que traz privilégio para ele, mas que ele vê que está errado para a maioria. Então, o esforço é quando eu me vejo privilegiado por alguma coisa e eu tenho a condição de ver que isso está errado, que isso precisa ser modificado. E será. Mas por quem? Se o problema da evolução fosse do Cristo, a evolução da Terra fosse do Cristo, a gente já era um planeta feliz. O Cristo educa os nossos corações para nós melhorarmos o planeta onde nós estamos inseridos. Esse é o movimento. É assim que se dá. O trabalho no planeta Terra é nosso. Por isso que no Sermão da Montanha, logo na introdução nas bem-aventuranças, o Cristo vai falar quem herdará a terra. Os mansos e pacíficos.
herdarão a terra. Herdarão a terra. Não herdarão um planeta feliz, não. Herdarão aqui. É o nosso propósito. Uma das epístolas do Paulo vai falar que o que o Kardec trata, se não me engano, são 2 páginas só, esse item 4, os bons espíritos. São só 2 páginas no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é de uma profundidade tamanha que nos fez ir em vários outros livros e demorou, o que até aqui a gente foi capaz de compreender. Né? A epístola aos Hebreus, Paulo de Tarso, ele escreve para o povo hebreu, e o Paulo ele estava muito bravo com aquele núcleo cristão. Ele estava precisando chamar atenção, porque o que estava acontecendo ali, ele podia voltar aqui no século XXI e reeducar a gente nas nossas instituições. Ele estava conversando para alguém que ele tinha intimidade, mas o que ele tinha para falar era muito sério. E aí ele fala no capítulo 5 assim, de fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem alimento sólido. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, faz uma seguinte analogia. O Velho Testamento, ele veio num período, a sua revelação veio num período em que coletivamente estávamos na infância espiritual. Éramos crianças espirituais ainda. O cristianismo, ele vai emergir no momento em que estamos atingindo a maioridade espiritual. Segunda revelação. A terceira revelação, o Espiritismo, ele vem para o momento em que os espíritos estão sendo convocados à maturidade espiritual. A vida adulta, a vida plena, em que eu já não preciso degustar alimentos através do leite materno, que já vem todo mastigado para a gente. Eu preciso de alimento sólido em que eu vou correr atrás dele, eu preciso degustar, eu preciso mastigar e aí sim fazer todo o processo digestivo. O Espiritismo precisa deste trabalho nosso. O que ele tem a dizer é maduro para espíritos que querem atingir a maturidade espiritual. É o que o Paulo de Tarso está falando, porque em seguida o que ele tem a tratar nessa epístola é para aqueles que são capazes de discernir o bem e o mal. Não é a primeira vez que somos cristãos, provavelmente. Nas múltiplas encarnações que temos, já vimos, olhamos, talvez estudamos, outras deturpamos. Talvez seja a primeira vez, a primeira existência, em que nós falamos menos e procuramos escutar mais o médico das almas. Aquela brincadeira, aquele costume que nós temos, né? Estou passando um momento de dificuldade, pego um livro e vou abrir aleatoriamente. Aí eu abro, não, vou abrir de novo, peraí. Nós chegamos num momento em que nós vamos abrir, e se o que está escrito ali vai mexer com a minha intimidade, eu tenho que ter maturidade, é isso aqui mesmo que eu tenho que escutar. O que eu queria estava errado. É isso. É quando Paulo de Tarso começa a dizer que ele, o Cristo, que já não é ele mais quem vive, mas o Cristo que vive nele. Porque ele começa a compreender, a aliar a sua vontade com a vontade do Cristo. O Paulo queria ir para lá, mas a vida está falando assim, vem para cá. E aí ele começa a aceitar isso. Eu quero para cá, mas vem para cá. Aquela ideia, a mãe fala de manhã, leva o guarda-chuva, leva um agasalho, a gente sai, né, de bermuda, camiseta, sem guarda-chuva e volta todo molhado para casa, né, porque a gente não escutou a mãe. Muitas vezes nós voltamos para a pátria espiritual assim. Temos 1000 recomendações, mas voltamos molhados. A ideia é que agora a gente precisa degustar o alimento sólido, escutar qual que é o nosso guarda-chuva, o que é bom levar um agasalho aqui,
para nos proteger dos elementos e das vicissitudes que a nossa existência proporciona para cada um de nós. E aí um dos primeiros parágrafos do capítulo ali está errado, capítulo 27. Kardec fala assim: o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro. O item anterior, o Kardec vai destrinchar quais são as características do verdadeiro cristão. Ele fala que o Espiritismo, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, nos conduz a nos tornarmos verdadeiros cristãos. Mas somente o Espiritismo bem compreendido, naquele exercício nosso de ir de peito aberto, escutar o que a codificação tem a nos dizer. Quando Cristo diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele está falando que ele vai mexer com a nossa intimidade mesmo. Ele não veio aqui para simplesmente, não, está tudo certo. Ele veio trazer a espada que vai cindir o homem velho do homem novo, para florescer um novo espírito, chacoalhar a nossa intimidade. É o conflito que esclarece para confortar, para consolar. Então o Espiritismo compreendido, ele precisa ser compreendido. Razão, mas bem sentido, vai nos tornar verdadeiro espírito. Agora, eu fiquei intrigado com o termo bom e verdadeiro. O que é isso? Onde que o Kardec fala sobre isso nas obras básicas, nas obras fundamentais? E aí a gente vai ver na Escala Espírita, no segundo livro do Livro dos Espíritos, Kardec didaticamente ele vai traçar lá que existem 3 categorias de espírito na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. E ele classifica assim: a terceira ordem, né? Que é a ordem mais próxima da nossa infância ou, no máximo, maioridade espiritual. Diz o seguinte: qual que é a principal característica dos espíritos? Primeiro, são espíritos imperfeitos. São caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Então, primeira reflexão, ele divide essa categoria em 10 subitens. Existem os espíritos que são perversos, que se regozijam por fazer o mal, mas existem uma série de espíritos que aí cada um vai se classificar ou não em determinado aspecto, mas que a matéria predomina, ou seja, a matéria influencia mais do que o espírito. E aí uma reflexão. Do dia de hoje, as minhas 24 horas, quanto tempo foi dedicado a satisfazer as necessidades básicas da matéria e quantas foram dedicadas àquilo que é imortal, que vai seguir conosco por toda a imortalidade da alma? Quanto vivemos para as questões espirituais no dia de hoje ou para as questões materiais? A semana, o mês, já que estamos no final do ano e a gente gosta de pensar sobre, no ano todo. Isso já nos dá dicas sobre, na escala espírita, em que categoria a gente se coloca. E propensão ao mal. É interessante, propensão está relacionada a hábito. Hábito. Não necessariamente aquela vontade consciente de fazer o mal. Mas como milenarmente a gente tem alguns hábitos, então a gente tem mais propensão. Paulo de Tarso, todos conhecem a história dele, depois de transformado, se dedicou exclusivamente às questões espirituais. Exclusivamente. Ele inverteu aquilo ali. Mas cerca de 20 anos depois que ele já estava lá, fundou vários núcleos cristãos, trabalhou ferrenhamente pelo Cristo, ele tem uma passagem que é fantástica. Ele diz assim: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Olha o conflito interno que ele traz para a gente. 20 anos, hein? 20 anos ininterruptamente trabalhando para o Cristo. Ele diz que o bem que ele quer, não faz. Mas o mal que ele já não quer mais, esse faz.
Porque a propensão ainda estava na sua intimidade. Propensão. Hábitos que ele vai mudando pouco a pouco. Agora, a boa notícia é que 10 anos depois, 12 anos depois, ele faz aquela famosa frase que eu já disse aqui, que já não é ele mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Venceu. Mudou de categoria. Conseguiu mudar. Ele já passou para a segunda ordem. Qual que é a principal característica? Predominância do Espírito sobre a matéria. A matéria influencia? Influencia. Mas quem predomina? O Espírito. Esses são... Predominância do Espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Olha só, hein? Como é que o Kardec, às vezes a gente é preconceituoso. Aqui ele fala propensão, não é aquela maldade deliberada, que você se regozija nela. E aqui é o desejo do bem. Desejo sincero, franco, verdadeiro. Esses são os bons espíritos. Achei a palavra. Kardec vai dizer que o verdadeiro espírito, o bom espírito, está na segunda ordem. São aqueles espíritos que conseguiram atingir a maturidade do senso moral para discernir o bem do mal. Tem o desejo franco e sincero e o espírito predomina a matéria. Agora, qual que é a boa notícia? Quando ele fala que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, opa, está na segunda ordem. E pelos esforços em domar suas más inclinações. O verdadeiro espírito, o bom espírita, tem defeito, tem fraqueza, tem fragilidade. Porque se ele fala que ele tem que domar suas más inclinações, sem aquela ideia puritana de que o verdadeiro espírito é aquele ser perfeito, que não machuca ninguém, que não tem defeito. Não é isso. É mais profundo do que isso. Muito mais. E nós provavelmente não seremos capazes de enxergar, não, a Ângela é verdadeiro espírito. É verdadeiro espírito. É entre ela, o contexto que ela está inserida, e Deus. A boa notícia é que para passar de um para outro, o Espiritismo ele traz uma possibilidade, caminhos, que a gente vai tentar identificar aqui. A primeira ordem está um pouquinho mais distante, aí a gente pode reconhecer que a primeira ordem, a categoria que atingiram o grau supremo da perfeição, relativa, perfeição que a matéria é capaz de nos dar. São os espíritos puros, que não sofrem nenhuma influência da matéria. Zero. A matéria não serve mais como aquele recurso pedagógico divino para nos fazer avançar mais. Eles vão precisar de outros recursos. Na face da Terra nós conhecemos um. Quem? Jesus. Espírito puro, antes da gente ser, ele já era. Antes da gente existir, o Cristo já era Jesus. Já era puro. Então, quando a gente vai no Novo Testamento e fala assim, o Cristo pediu para afastar o cálice. Desconfia. Kardec está falando nenhuma influência da matéria. Aí a gente tem que ir para o espírito da letra. O Cristo pediu para não cumprir a ideia da crucificação. Vamos estudar para descobrir o que é. Porque o Cristo não teve medo. É emprestar para ele característica de espírito da terceira ordem. Não dá. Só para a gente ir para o texto do Novo Testamento, sabendo que aqui não tem influência da matéria. Então não tem medo da morte. Né? Sigamos. Antes de cogitar a colheita, então antes de nos tornarmos aí bons espíritos puros, atendamos a sementeira. É período de trabalho, de ofício, de labor com Cristo. Vou pular essa parte aqui. Pergunta que já foi muitas vezes dita aqui por inúmeros palestrantes, inúmeros. E ela sempre me deixa, de uma certa forma, um pouco vermelho, porque a carapuça serve. Olha o que o Kardec pergunta. O homem poderia sempre, palavra de tropeço, como diria a nossa amiga Luciana Barbosa, sempre, sempre. Não tem atalho, não tem às vezes. Será que tem exceção? Sempre.
o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta, sim. E o que nos deixa? Preocupados. E algumas vezes com pouco esforço. Pouco. Não reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação e pelos esforços em domar as más inclinações? Eles estão falando que a gente sempre pode vencer elas, sempre. E algumas vezes com pouquíssimo esforço. Pouco. Assim, é só querer de verdade. Esse hábito você vai deixar para trás. Só querer de verdade. Não vai precisar fazer muita força. É a vontade que lhes falta. Então, até queria, mas com vontade de mudar isso eu ainda não estou, não. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente só precisa reconhecer. Isso para mim agora não vou enfrentar isso aqui não. Agora eu quero de fato me livrar de algumas amarras, então faz alguns esforços pequenos. O Renato, que é militar, sabe que se perde as batalhas, não é no grande combate, né? Não são nas pequenas. A gente perde algumas coisas, é nas pequenas coisas do dia a dia. A gente perde alguns esforços possíveis de vencer em detalhes, que somado nas 24 horas, começa a aumentar. Somado nos 7 dias, aumenta mais. 30, um ano, uma encarnação. Pequenos. E aí é interessante que eles nos amam, e aqui há um lamento, que o Kardec não colocou à toa. Olha só, a falange da verdade lamentando essa realidade. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Há um lamento. Aquele lamento amoroso. Estamos aguardando vocês. Venham. Porque são tão poucos que se esforçam. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. O item, bons espíritas, verdadeiro espírita, estão clamando, estão chamando. Venham, vamos com a gente, que a retaguarda é forte. Que se há aqui influenciação ruim, pode ter certeza, para cada 50 para influenciar ruim, um mentor basta para nos segurar. Mas eu tenho que aliar o que me compete na obra da criação. E não precisa nem ser muito. É o que eles estão falando para a gente. Não sou eu quem digo. São eles, está escrito. E aí o Kardec vai conversar um pouquinho. Então, o que são essas más inclinações? O que é isso? Vamos tirar da subjetividade. Vamos tirar o véu. Vamos tentar esmiuçar essa palavra. Pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha o que Kardec, ele está querendo saber de todos os nossos defeitos. Aquele que é enumerado na TV, que quem julga o outro fala. Tá, esses a gente já sabe. Eu quero saber qual que é o mais. É o cigarro. É o ódio. É a cerveja. É a maledicência. Não, Kardec quer saber qual que é a fonte das nossas más inclinações. Não tem nada com isso aí. Porque isso é culto exterior. Isso não impede ninguém de estar no caminho do bem. Ninguém. Podem ser etapas a serem vencidas. Mas em si não impedem ninguém a estar no caminho do bem. Olha o que eles respondem. Interesse pessoal. Dos vícios, das inclinações, a que precisa ser combatida para superar todas as outras. É o interesse pessoal. As qualidades morais são frequentemente como banho de ouro sobre um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode ter qualidades reais que fazem dele diante de todos um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, nem sempre resistem a certas provas
E basta tocar no interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. Então o Kardec está conversando com a nossa individualidade, interesse pessoal. Quantas e quantas discussões nós travamos, já descobrimos que estamos errados, mas o interesse pessoal não deixa o nosso braço torcer. Seja em casa, seja na instituição religiosa, seja no trabalho, aonde quer que estejamos, sejamos francos. Quantas coisas fazemos voltadas exclusivamente no interesse pessoal, em que a coletividade não é levada em conta. Isso por conta do orgulho e do egoísmo. E aí o Kardec vai falar que o interesse pessoal, ele é pai e mãe do orgulho e do egoísmo. É o interesse pessoal. O orgulho e o egoísmo nasce daí. Até a próxima pergunta vai falar sobre o egoísmo, principalmente. Está relacionado a essa ideia em si mesmada em si. Por isso que a gente não deve querer evoluir, não. Eu vou evoluir para mim e sigo o barco, sem me preocupar com o que está em torno, com a sociedade em que eu estou inserido. Kardec ele vai dialogando o Espiritismo que a gente deve travar esses dois elementos. É claro que eu não vou esperar todo mundo evoluir para eu evoluir, não é isso que ele está falando. Mas cada passo que eu dou em direção a Deus, necessariamente eu quero levar quantos puder junto comigo. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração. Inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso, Kardec ele é muito minucioso, né? Ele pergunta, vai destrinchando. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Olha que interessante. Se a gente pegar o primeiro parágrafo desse item, o Kardec fala assim, o espiritismo bem compreendido, ou seja, a primeira parte, compreender, quando os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais. Movimento. É um dos mitos que o espiritismo também quebra. O que vem primeiro? Evolução moral ou evolução intelectual? No Livro dos Espíritos é muito claro, intelectual. Por quê? Porque para eu me tornar bom tem que ser consciente. Eu tenho que saber que eu estou dando esse passo para o bem conscientemente. Então eu tenho que ter compreendido. No entanto, eu compreender como é mais fácil, né? Inclusive para mim que estou falando aqui é muito mais fácil compreender. Agora, sentir, vibrar em consonância com a crença, esse é o nosso grande propósito na atual existência. Aproximar aos poucos. Mas à medida que eu esclareço, já facilita dar menos valor às questões materiais. Então, quando a gente vê que na terceira ordem a matéria sobrepõe o espírito, e na segunda o espírito sobrepõe a matéria, é porque nós vamos nos esclarecendo e vamos deixando aos poucos. Agora, olha só que interessante a segunda parte. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. Olha o que o Kardec está falando. Mudando isso, mais gente vai avançar. Ainda é prisão. Se o Dom Pedro II, daqui quando for comemorar lá os 180 anos dele, né? Estão comemorando 90. Se ele for igual ele é hoje, é porque quem estava aqui não soube fazer melhor. Porque ele tem que melhorar enquanto instituição religiosa. Porque ele é aqui o que até aqui nós alcançamos enquanto espíritos. E aqui nos organizamos assim. Espera-se que daqui a 90 anos ele seja muito melhor. Com muito menos privilégios. Com muito menos barbárie. Muito mais acolhedor. E se ele for assim, quem frequenta aqui vai ser impulsionado a ser também. Assim será a governança do nosso país, do nosso continente, do planeta em que estamos inseridos. Tem que ser, será. Mas como? À medida que nós militarmos como cristãos a este encontro. A 917, qual o meio de destruir o egoísmo? Olha como é que o Kardec ele é minucioso. Primeiro ele pergunta das más inclinações, qual que é a principal a ser combatida? Interesse pessoal.
Depois ele pergunta, então o egoísmo é fruto do interesse pessoal. A gente vai conseguir vencê-lo? Vai. À medida que esclarecermos das coisas espirituais. Vamos dar menos à matéria. E somado a isso, a gente precisa mudar as instituições. Aí o Kardec, então como que eu vou mudar as instituições? Como que eu vou destruir esse egoísmo? É o mais difícil de extirpar, porque se liga à influência da matéria, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Quando o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais, as leis, de povo para povo, de homem para homem, sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para se desprender de sua personalidade. É principalmente para os que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. É isso que a gente está sendo chamado. Estão falando que é muito difícil no contexto em que estamos inseridos, mas é possível. E para esses que se esforçam para tal, o reino dos céus já está aberto. O Cristo está pronto para governar os nossos corações. Pronto. Precisa do nosso esforço. Nos abrir a isso. Vencer esses pequenos obstáculos que vão nos sustentando nas querelas materiais que estamos inseridos. Se o Kardec pergunta dos vícios qual que é o mais difícil, lógico que ele vai trazer a boa nova. Ele vai perguntar das virtudes qual a mais meritória. É isso, o Espiritismo esclarece, tira o véu, mas ele conforta, ele consola, ele acolhe, ele traz para o colo. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Amar a todos, né? Não é isso? Vamos amar a todos, essa é a mais meritória de todas. Olha o que o Kardec consegue extrair da falange da verdade. Todas as virtudes têm seu mérito. Todas as virtudes têm seu mérito. Porque indicam progresso no caminho do bem. Então qual que é a mais meritória? É a próxima que você angariar para o seu espírito. É a que está mais próximo de você. Aquela que precisa de pouco esforço. Ela vai ter o mesmo tamanho da virtude mais sublime, mais sutil, porque ela é a próxima a ser angariada pelo seu espírito. É uma boa nova do Espiritismo. Sabe aquele xingamento que você fez para alguém que você ama muito? Isso vai ruir, vai ficar. Como um dia a parte material dessa casa vai ruir. Agora, sabe aquela vez que você acolheu alguém que estava em desespero? Que ninguém queria saber daquela pessoa e você trouxe? Esse seu mérito vai te acompanhar por toda a sua existência espiritual. Não vai ruir, não tem traça que corrói. Virtude uma vez angariada, conquistada para toda a imortalidade. Todos os nossos defeitos ficarão e passarão. Todos. Virtude não. Virtude é a conquista do espírito. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal. Pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Fantástico. Conseguiu se esforçar para não se entregar àquela propensão ao mal? Conseguiu, venceu? Essa é a mais sublime de todas as suas virtudes. Passo a passo, tijolinho a tijolinho, momento a momento, instante a instante. É quando vamos nos alegrar. Alegrar quem está em torno de nós.
E aí o Kardec finaliza o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Aí agora sim nós vamos compreender esse jargão espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Esse é o recado da noite do Kardec e do Cristo. Espíritas do século XXI, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tenhamos essa vontade de nos tornarmos verdadeiros espíritos.